Boa noite a todos. Mais uma quarta-feira, 18 horas, começando mais um Colocando o Processo em Prática. Hoje, dia 30 de setembro. Boa noite a todos que estão nos assistindo no YouTube online de forma síncrona e também aqueles que vão nos assistir depois, porque esse programa sempre fica aí disponibilizado no canal da ESA da Bahia, no YouTube. Então, queria saudar a todos. Queria dizer que temos aqui uma edição especial com um tema importantíssimo do CPC 2015, que é a primazia do mérito. Queria dar boa noite a nossos dois convidados, Daniela Marques de Moraes, José Henrique Mouta. Sejam muito bem-vindos à ESA da Bahia, ainda que virtualmente. Sintam-se acolhidos aqui virtualmente na Bahia. Espero que possamos nos ver pessoalmente depois, em outros momentos. Sintam-se queridos e acolhidos aqui. E já vou começar passando a palavra para a Daniela. Daniela Marques de Moraes é doutora pela UNB, professora também pela UNB, Universidade de Brasília, professora na graduação, no mestrado, no doutorado, e líder do grupo de pesquisa do CNPq/UNB, em processo civil, acesso à justiça e tutela dos direitos. Vamos ouvi-la, vamos aprender sobre primazia do mérito, e aí em seguida a gente vai ouvir Mouta, meu amigo Mouta, José Henrique, que também vai tratar do mesmo tema. A gente vai fazer um debate aí sobre esse tema. Eu acho que é a primeira vez, Daniela e Mouta, que a gente está tratando do tema de primazia do mérito aqui no Colocando o Processo em Prática. A gente já teve alguns temas que foram já mais recorrentes, e também é bacana quando a gente tem temas que vão e voltam, porque cada professor traz uma abordagem diferente. Mas aí, quando vocês propuseram assim, primazia do mérito, eu falei, que tema bacana, eu acho que não me lembro de em outra edição a gente ter tratado disso. Sejam bem-vindos. Daniela, a palavra está com vocês. Seja bem-vinda. Boa noite a todas e a todos que estão nos acompanhando. E a vocês eu peço permissão para dizer uma boa noite muito especial aos meus amigos Adonias e Mouta. É uma grande satisfação dividir esse espaço com vocês, que são amigos queridos, que são processualistas comprometidos com as discussões contemporâneas do direito processual, com os pontos... como disse o Adonias, né, os pontos que já são bastante debatidos, mas os pontos que ainda são sensíveis, poder compartilhar com vocês, e se a gente puder fazer esse nosso encontro um diálogo em que a gente, mesmo durante as falas, né, que a gente possa interagir um com o outro, vai ser maravilhoso, pelas experiências e pelos pontos de vista que vocês têm, e que com certeza acrescem muito, né, naquilo que a gente coloca. Quando fui convidada pelo Adonias, né, pelo querido Adonias, ele me disse, Mouta vai estar com a gente. Falei, que bom, então convite aceito pela presença do Mouta junto com você. E o tema sugerido é primazia do mérito. E eu falei, ótimo, vai ser bastante legal falar sobre isso, porque, na verdade, a gente, todas as vezes que a gente pensa num tema, isso comigo, né? Falando de mim mesma, quando penso num tema, eu já reflito no maior impacto que aquele tema tem, no primeiro momento, na nossa legislação, e no caso, na nossa legislação processual. Então, fico pensando no impacto da primazia do mérito no nosso sistema processual vigente, né? No nosso Código de Processo Civil. E a segunda conexão, que para mim é inevitável, é traduzir isso em termos de acesso à justiça. Adonias leu aí que eu sou líder do grupo de pesquisa Processo Civil, Acesso à Justiça e Tutela dos Direitos. Então, trabalhar o direito processual civil e trabalhar sob a perspectiva do acesso à justiça é muito caro para mim. Então, eu assim, procuro sempre fazer esse link imediato com os aspectos de acesso à justiça que são importantes serem considerados pela perspectiva e pelo olhar do cidadão, que para nós, traduzidos no ambiente do Poder Judiciário, porque vou levar em consideração o acesso à justiça no âmbito do judiciário, não vou fazer abordagens de outras formas de acesso à justiça, por sistemas multiportas e etc. Então, dentro do âmbito do judiciário, eu traduzo o cidadão como jurisdicionado, né? Então, tem todo esse olhar do jurisdicionado para o tema, considerando
levando em consideração os impactos no sistema jurídico processual. Bom, então, quando eu estava me preparando para o tema de hoje, algumas coisas me vieram à lembrança, né? A primeira coisa que me veio à lembrança foi os estudos que eu fiz há muito tempo do professor Ovídio Batista, que traz uma conceituação de jurisdição nas suas obras, né? E que, apesar de ele não estar mais conosco, as obras ainda são atuais, ainda que tenham sido escritas sob a perspectiva do Código de 1973 e do Código de 39. Mas, enfim, a conceituação de jurisdição pelo professor Ovídio Batista pressupunha compreender a jurisdição como o dever, poder de dizer o direito ao caso concreto. Bom, então, quando o jurisdicionado se dirige ao Poder Judiciário, a expectativa é que ele alcance a atividade jurisdicional na sua completude e, a meu ver, convalidada pelo professor Ovídio Batista, como um dever, poder de dizer o direito ao caso concreto. O jurisdicionado vai ao judiciário esperando o direito dito ao caso concreto como um dever de função e como um poder de atuação do judiciário. Então, se nós fôssemos, antes mesmo de pensar na primazia do mérito, instituída e contextualizada no nosso código por meio dos artigos 4º, 6º, 932 do Código de Processo Civil de 2015, antes mesmo de pensar nessa expectativa traduzida por meio de artigos no Código de Processo Civil, nós já poderíamos dizer que a primazia do mérito é uma incumbência do Poder Judiciário, tão só pela leitura do conceito de jurisdição. E há algum tempo eu faço uma abordagem da análise do acesso à justiça pela via judiciária, por 3 elementos que eu também considero bastante importantes. O primeiro deles, né, o acesso à justiça traduzido no ingresso ao judiciário, né, que é o básico, a análise primária do acesso à justiça, que vai sendo agregada com o tempo por uma perspectiva ampliadora, com a possibilidade de participação, colaboração e influência que as partes têm nas suas atuações, como parte autora, como parte ré, como parte recorrente, como parte recorrida, ou seja, a possibilidade de participação nas suas esferas possíveis, previstas no Código de Processo Civil, colaborando, portanto, com a atuação e com o exercício jurisdicional na medida das suas participações, por obviedade, e tendo a possibilidade de influir nas decisões, também podem nos aproximar, neste momento, da primazia do mérito. Só que, somado a esse segundo elemento, a gente hoje olha para o acesso à justiça pelo seu resultado. E aí, então, nós poderíamos dizer que, para fins de acesso à justiça, todo e qualquer jurisdicionado busca obtenção de um resultado justo, tempestivo e efetivo. Ninguém ingressa no judiciário para bater as portas do Poder Judiciário e dizer assim, olha, vim aqui para atuar num processo judicial. Assim que o jurisdicionado chega às portas do judiciário, ele tem a expectativa de participar, de colaborar, de influir para a obtenção de um resultado que lhe seja justo, que lhe seja tempestivo e que lhe seja efetivo. E por essa razão, o Código de Processo Civil, nós processualistas, os processualistas que nos antecederam, fazem muitas discussões a respeito de instrumentos e de institutos que podem contribuir para que a concretização do acesso à justiça, somado aí pela minha proposta de trazer o conceito de jurisdição junto, né? Nós teríamos, então, a primazia do mérito como um elemento substancial. Nós não precisaríamos nem fazer a previsão principiológica ou a previsão textual de algo nesse sentido no nosso sistema processual. Bom, o processo justo, obviamente, ele pressupõe toda essa caminhada que vai desde a propositura da ação até o cumprimento da decisão judicial. E ele, por obviedade, trabalha com vários elementos, que são elementos que vão transitar
pelo direito que precisa ser traduzido por tutelas específicas, que precisa ser observado por meio de reconhecimento do direito posto e da coerência decisória, da integridade desse direito nas análises das sentenças, das decisões em sede recursais, enfim, para que ele se sinta contemplado. Seria mais ou menos a medida em que eu tive uma lesão ou uma ameaça ao direito e o Poder Judiciário conseguiu recompor, me atribuindo exatamente aquilo que eu tinha direito a ter ou a integridade daquilo que eu tinha expectativa de ter em sede de direito, para que eu continuasse usufruindo, então, do meu status quo. Só que é muito complexo falar sobre essas perspectivas num país como o nosso, em que o acesso à justiça foi lido prioritariamente e muito anteriormente como a possibilidade de acessar o Poder Judiciário pelas vias de proposituras da ação e por várias formas disso ser feito, juizados especiais, justiça comum e etc., que acaba gerando, na verdade, uma situação que não contempla necessariamente a preocupação com o caso concreto ou com o direito íntegro em si, mas acaba impactando num outro elemento, que é o elemento volume. Bom, então, o acesso à justiça, pensado na década de 70, na década de 80, acarretou, na verdade, numa circunstância talvez não esperada, como se pôs, mas que é realidade, que é um aumento significativo do volume, do acervo dos processos em qualquer vara ou qualquer tribunal ou em qualquer circunstância judiciária em si. Então, é muito comum a gente ouvir que nós estamos diante de processos lentos e morosos, é muito comum a gente ouvir que a distribuição, por exemplo, num tribunal como o Superior Tribunal de Justiça, corresponde a 3.000 ingressos dia, né? Proposituras recursais, chegadas de recursos dia no STJ, e isso com certeza tem o seu efeito, produz o seu efeito, que é justamente uma postura, vamos dizer assim, de não análise do mérito, que é o efeito inverso, né? Em vez de o acesso à justiça levar a esses elementos pelo princípio da primazia do mérito, pelo fundamento constitucional de responder, garantindo a integridade do direito, nós temos um efeito inverso, que é a busca de elementos para eliminar volumes dos processos, dos acervos, numa medida expandida. Então, o combate à morosidade, ele pode vir mascarado por outros elementos, que são os que a gente chama de filtros processuais. E podemos, então, apontar alguns deles, né? Desde há muito tempo, foram considerados filtros processuais as súmulas, foram considerados filtros processuais desde 2006, 2008, os julgamentos repetitivos. Hoje nós temos um problema com a jurisprudência defensiva, e aí alguns outros elementos se somam a essa característica de filtro para, ao fim e ao cabo, afastar a análise do mérito propriamente dito. Então, quando nós estamos diante, por exemplo, de um tribunal ou de um magistrado que faz uso de jurisprudência defensiva, que invoca precedentes judiciais, e também, vou tocar num ponto que é bem delicado, né? Mas que também hoje defende demasiadamente a inteligência artificial, nós temos que ligar o nosso sinal de alerta. Ou seja, nós estamos criando elementos para afastar a análise prioritária do mérito. Por que eu estou falando nisso, né? A jurisprudência defensiva vem no sentido de, olha, nós temos vício, nós temos problema, nós não podemos fazer análise porque isso aqui não cabe para ser analisado neste determinado tribunal. Os precedentes vieram, na verdade, vou fazer uma fala, tentar fazer uma fala abreviada, porque o tema não é precedente, mas eles vieram invocados, né, com o novo Código de Processo Civil, o Código de 2015,
sem necessariamente ter a previsão de um sistema de precedentes no nosso ordenamento jurídico. Se nós pusermos um buscador, né, um Ctrl+F no CPC, no Google, né, com o CPC aberto, nós vamos encontrar talvez 6 vezes a palavra precedente. E nenhuma delas faz com que a gente se reporte a um sistema de precedentes propriamente dito. Quando a gente invoca precedente, a gente está invocando algo para eliminar o análise e o julgamento de processos que tenham conteúdo parecidos, sem o compromisso da ratio decidendi, sem o compromisso expresso, né, culturalmente incorporado no nosso ordenamento jurídico, de fazer as distinções ou a superação do precedente. E aí vem vários instrumentos, como os próprios recursos repetitivos, os IRDRs e etc., trazendo uma única decisão para casos que tenham questões de direito iguais ou semelhantes. E a inteligência artificial, que é algo que tem hoje me assustado um pouco, justamente pelo perfil de que é possível você fazer uma adequação da máquina com termos ou com, por exemplo, artigos do código, expressões, e ao fazer a leitura da sua peça, a máquina, portanto, o computador pode fazer uma exclusão da análise do seu pedido, principalmente em sede recursal, onde há hoje uma incrementação da inteligência artificial com mais ênfase, né? Mas nós já estamos vendo isso acontecer nos tribunais também. Por exemplo, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região já implementa o seu instrumento de inteligência artificial pelo ALEI, né? Que é o nome da inteligência artificial do TRF1, já para, inclusive, soltar, não só para fazer o gerenciamento das peças e dos casos, né, mas também para apontar as minutas de decisões possíveis para aquela espécie. Então, Victor, Sócrates, Atos e a lei e alguns outros, né, instrumentos de inteligência artificial nos colocam. E eu queria deixar claro, né, não é uma crítica à melhoria do sistema de justiça, muito pelo contrário, a gente sabe muito bem o quanto é possível ter uma boa efetividade por meio do gerenciamento de processos. A crítica aqui, ela recai sobre a identificação de termos ou de números para o não recebimento ou para a negativa imediata da análise do caso, em detrimento da primazia do mérito, não é? O que a gente vê quando a gente trabalha a primazia do mérito? A gente vê a necessidade de, sempre que possível, afastar ou superar vícios para que a gente, então, use, por exemplo, a possibilidade de extinção do processo sem resolução de mérito como exceção e não como a regra. E, na medida do possível, a gente utilizar aqueles elementos de superação do vício ou do defeito como forma de atingimento ou de alcance da primazia do mérito. O mérito é caro para o jurisdicionado. Ele é o que o jurisdicionado busca quando vai ao sistema de justiça ou ao poder judiciário. Ele tem a expectativa e ele investe nisso, mesmo quando pela Defensoria Pública ele investe tempo, ele investe expectativas, ele investe sentimentos, ele investe dinheiro para a obtenção de um resultado que seja, como nós mencionamos, justo, tempestivo, efetivo e um resultado que se cumpra na medida da sua lesão, na medida da sua ameaça de lesão ao direito. Então, o olhar que a gente faz para a primazia do mérito, e eu estou tentando trazer provocações aqui para a gente refletir juntos no momento de compartilhamento das ideias, a análise dos casos, né, a análise dos pedidos pelo princípio da primazia do mérito é um fundamento, é uma garantia, na verdade, constitucional, diz respeito a fundamentos constitucionais interligados a própria inafastabilidade da atuação do Poder Judiciário e, portanto, com o conceito de jurisdição que eu comecei aqui invocando, mas é também a possibilidade de você garantir que a autotutela não volte a ser ideada pelos jurisdicionados, porque por meio do Poder Judiciário, que é o caminho fixado para a solução dos conflitos, eu não alcance a minha perspectiva de obtenção do direito
tal qual eu pressupunha tê-lo. E aí nós poderíamos invocar outros elementos, que são elementos de segurança jurídica, de previsibilidade, na análise recursal das atuações dos próprios tribunais, com a finalidade de justamente formar jurisprudência uniformizada, íntegra, coerente, para que as pessoas tivessem maior extrato de aproximação e de previsibilidade do direito, sabendo que eu posso invocar o Poder Judiciário porque eu vou ter a obtenção do meu direito tal qual eu pretendia, porque entendo que eu tinha razão, né? Quem não se entende na razão de ser, dificilmente deveria promover ação, não deveria, na verdade, promover ação, né? Mas todos esses elementos ficam aqui para provocar a discussão que a gente pode estabelecer, né? Acho que era essa a abordagem inicial. Fico aqui na expectativa de receber perguntas e provocações também, mas a ideia que eu tinha inicialmente era colocar muitos pontos de interrogação, né? E trazer a interface de outros elementos que não tão somente a discussão daquilo que a gente tem no nosso ordenamento jurídico. Eu devolvo a palavra, Adonias, já esperando a possibilidade de continuar o diálogo. Obrigado, Daniela. Primeiro, eu queria dizer que Rodrigo Pinheiro, você conhece um cidadão chamado Benedito Cerezo? Ele está assistindo a gente aqui também. Sejam bem-vindos. Yuri Soares, Yuri Baldino Soares, aqui também da Bahia, está nos assistindo. Jaqueline Morandini, lá de Passo Fundo. Seja bem-vinda aqui ao nosso público. Benedito está dizendo aqui, olha, brigamos muito pela incorporação desse princípio no projeto do atual CPC no Senado. Excelente análise, Dani. E Yuri também disse aqui, ó, perfeita colocação, professora Daniela. Mas achei interessante, né, uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. A gente fala da inteligência artificial e tudo mais, né? E sempre como um avanço. E eu nunca tinha pensado que, na realidade, ela está sendo utilizada para fazer esse filtro, para fazer esse exame aí de admissibilidade de recursos. E eu, talvez aí por ingenuidade minha, eu sempre pensei na inteligência artificial de uma maneira, digamos assim, positiva, né? Assim, como um meio para propiciar uma solução dos processos, dos conflitos, de maneira mais rápida, inclusive mais tempestiva. Mas você levantou um ponto, ou seja, ela está sendo efetivamente utilizada para poder barrar os recursos, né? E barrar os recursos significa denegar o acesso à justiça, denegar o acesso ao mérito mesmo, né? E aí esse ponto é bastante interessante. A Regiane também está aqui colocando. Regiane Fonseca, perfeito, professora Daniela, boa explanação. Vamos ouvir Mouta, então, e aí a gente entra no nosso debate. Maravilha? Mouta, você está a postos aí? Vamos lá. Estão me ouvindo bem aí, Adonias? Daniela? Claro, mas peraí que eu preciso de apresentar, né? Assim, então vamos embora. É porque Mouta aqui na Bahia já se sente em casa. Quando a gente vivia no mundo presencial, há algum tempo atrás, Mouta era... porque Mouta hoje, gente, mora em Brasília, né, Mouta? Mas ele morava em Belém, no Pará, e Mouta passava metade das semanas em Belém, metade das semanas aqui em Salvador. Então, ele já fala assim, Mouta virou já soteropolitano. Então, seja bem-vindo, meu amigo. Mouta, gente, José Henrique Mouta, é doutor e mestre pela UFPA, Federal do Pará, procurador do Estado do Pará, professor do IDP, lá em Brasília, e do CESUPA, no Pará. Não sei, Mouta, como é que você consegue aí você está na ponte aérea o tempo todo. E é advogado também. Então, Mouta, seja bem-vindo mais uma vez à Bahia. Sinta-se em casa, isso não preciso nem dizer, você já é da casa. E a palavra está contigo, meu amigo. Vamos lá. Então, obrigado, meu caro Adonias, obrigado a todos os amigos aí da ESA da Bahia pelo convite. É uma grande honra estar ao lado de vocês, mesmo virtualmente, nesse ambiente que temos nesse momento complicado da nossa história que estamos vivendo.
mas alguns males vêm para bem, né? A gente está conseguindo encontrar os amigos virtualmente, fazer grandes eventos, nós estamos fazendo muitos eventos. A ESA, aqui, esse programa que o Adonias vem coordenando, já com vários encontros, eu já assisti vários encontros aqui, então me sinto muito honrado de estar essa noite falando de um tema que é tão importante, que é da primazia de mérito, ao lado da querida professora Daniela, que é nossa amiga que Brasília me deu, mas amiga aqui também ligada ao processo civil, mas amiga aqui de Brasília. Nós fazemos parte da associação aqui Brasiliense de Direito Processual. A Adonias também faz parte dessa associação. Então, uma pessoa muito querida. E quero, antes de mais nada, lhe parabenizar, viu, Daniela? Foi excelente a sua abordagem da primazia de mérito ligada ao acesso à justiça. E também fazendo a ponte com o processo eletrônico foi absolutamente sensacional. Então, eu vou fazer uma outra abordagem para a gente complementar a temática e a gente abrir os debates, né? Eu sempre costumo, quando sou convidado para falar sobre primazia de mérito, eu sempre costumo dizer o seguinte: nós não precisávamos, tecnicamente falando, de dispositivos que a gente tem nesse código aqui, que parecem muito mais dispositivos doutrinários. Falar que eu tenho o direito ao mérito é uma coisa muito lógica, é uma coisa ligada à inafastabilidade da jurisdição, uma consequência natural do direito de ação, como bem colocou a professora Daniela. Não precisávamos colocar isso. A própria ideia de instrumentalidade do processo, trazida pelo professor Dinamarco, ainda na visão do Código Antigo, dá essa ideia de direito à solução do conflito. Ninguém provoca o judiciário para ter uma decisão sem mérito. Ninguém provoca o judiciário para não ter o conflito julgado. Só um parêntese, uma nota de rodapé, que eu estava numa live há pouco falando de estabilização da tutela antecipada antecedente, e é um exemplo de que eu provoco o judiciário e não preciso do mérito para resolver o meu conflito, já que eu posso me beneficiar pela estabilização. Mas, tirando essa hipótese muito específica, quando se provoca o judiciário é porque você tem uma lamentação. É a tal da pretensão deduzida em juízo, como se trata desde a época ainda dos nossos autores clássicos de teoria do processo. Então, nós não precisávamos falar do óbvio. Mas acontece que, durante toda a construção histórica da legislação passada, a Dani foi muito feliz ao lembrar do professor Ovídio Batista, ainda com o Código 39, depois do de 73, mas nós construímos uma ideia de formalismo excessivo na construção histórica aí do Código de 73, que isso fomentou uma ideia de se julgar por números e se criar uma formalidade excessiva e premiar decisões sem mérito, ao ponto da gente vivenciar, em sede de recursos, institutos como a jurisprudência defensiva, estabelecendo uma série de formalidades que a lei não estabelecia para julgar o mérito do recurso. Tinha uma época que quando eu lecionava ainda no Código Antigo, eu dizia que ter um recurso conhecido já merece um quadro no escritório. Ter um recurso conhecido e provido merece uma parede inteira com a decisão de tão difícil que era, e continua sendo, mas claro, a gente está tentando quebrar obstáculos, de tão difícil que era você ter o mérito julgado, mérito recursal. E então nós tentamos mudar essa concepção, dar uma função social ao processo, dar uma função constitucional ao processo e trazer a primazia de mérito em conjunto com outras normas fundamentais. E nós construímos aquele desenho ali do artigo 1º ao 12 com as normas fundamentais do processo. Então, a primazia de mérito não está perdida. Ela está ligada à cooperação, ela está ligada a contraditório substancial, ela está ligada a poder das partes, ela está ligada à ampla defesa, contraditório, a devido processo legal, ela está ligada, em conclusão, ao diálogo com a Constituição. Então, eu costumo partir, então, desse artigo 4º e do artigo 6º, que trazem um conjunto de normas fundamentais e, dentre eles, a primazia de mérito, e tentar estabelecer o que isso mudou no procedimento. E chama a atenção, especialmente que a gente está conversando na ESA, para mudanças em relação ao perfil do juiz. O dispositivo do 139, a gente só comenta o 139 nas nossas mesas de professores, mais das medidas atípicas. Mas o 139 tem um recado interessantíssimo ao magistrado, que é o inciso 9, que é a correção dos vícios processuais. Ou seja, tem um recado ali para o juiz que ele tem o dever de verificar vícios e corrigir vícios, porque ele também tem o dever de proferir decisão meritória. O mérito é direito das partes quando provocam a jurisdição.
Então, a gente começa a sistematizar, especialmente para os nossos amigos que estão nos assistindo no YouTube, para dizer que primazia de mérito, primeiro, desemboca, digamos assim, a uma função jurisdicional. A mudança do perfil do juiz, de um juiz de caçador de problemas, entre aspas, para extinguir sem mérito, para um juiz que tenta resolver os seus problemas, corrigir os problemas para julgamento deste mérito. Primeiro ato do espetáculo. Segundo ato do espetáculo, esse dispositivo altera o papel do réu no processo. Eu tenho uma turma, Dani, na graduação, que eu estava essa semana trabalhando com eles, contestação. Eu olhei o 337 e disse, olha, esse 337 ele está ali pro forma. Porque, na verdade, o 337 ele dá a ideia de que ao réu é importante trazer as preliminares, as matérias processuais. Mas não podemos esquecer que, para o réu, é melhor o mérito. Então, eu tenho falado isso, e aproveito aqui o público, que é o nosso público da ESA, para dizer que, estruturalmente, realmente, eu vou trazer litispendência, coisa julgada, na estrutura da contestação como preliminar. Mas eu não posso esquecer do artigo 488, que diz que o juiz deve julgar o mérito em favor daquele a quem se beneficiaria a preliminar sem mérito. Então, eu trago a preliminar de litispendência pro forma. Mas, se eu puder julgar improcedente, não vou acolher a preliminar. Então, é uma mudança de foco. Eu costumo dizer, vamos lançar a discussão, que a preliminar, na verdade, é o mérito. E a matéria processual é a parte de fundo. Porque primeiro eu vou analisar se tem como julgar o mérito para o réu. Porque para o réu é muito mais interessante uma improcedência do que, por exemplo, uma decisão de inépcia da inicial, uma que possa promover de novo a demanda. Claro que nem todas as decisões que extinguem sem mérito permitem permitem a repropositura da demanda. Então, papel do réu. Quer ver um outro exemplo? A correção do polo passivo. Interessantíssimo o 338. Interessantíssimo o 339. Independente de se discutir se isso é condição da ação ou não, é um claro dispositivo, são dois claros dispositivos que apresentam às partes o direito do mérito. Eu não vou extinguir, então, por ilegitimidade de parte, porque o réu tem o dever de dizer quem deveria figurar no polo passivo. E pela teoria da extromissão, aí, lembrando outro mestre, Federico Marques, né? Claro que o autor, que tem o ônus de escolher contra quem mover a demanda, ele vai dizer se quer mover, se quer alterar ou não. A última vez que eu usei esse dispositivo, Adonias, que eu aleguei o 338, dizendo que, na verdade, eu, contestando, não deveria figurar no polo passivo, e sim deveria figurar outra, que eu tinha um vínculo, que ele deveria, porque ele que era o vínculo material envolvendo a demanda, aí o juiz mandou ouvir o autor ficou indeciso em relação a esse dispositivo, mas ele disse, olha, na dúvida, ficam os dois. Aí ele aceitou como se fosse um chamamento ao processo. Mas, na verdade, é uma técnica de correção voltada à ideia de aproveitamento, que é absolutamente negativo no ponto de vista de prestação jurisdicional, uma decisão que não aprecia razão meritória. Então, o 338 e o 339, eles estão exatamente trazendo esse diálogo de correções dos vícios processuais para julgamento do próprio mérito. Então, eu falei do juiz, falei do réu, falar das partes, do saneamento compartilhado, sensacional. Sensacional. A ideia é que as partes cooperem com o Poder Judiciário, as partes que delimitam a matéria probatória para solucionar o seu conflito. Então, o 357, quando ele permite que as partes tragam ao juiz a matéria probatória, esse dispositivo está diretamente ligado à primazia da resolução de mérito. Então, são reflexos. Eu quero falar mais dois reflexos para a gente depois abrir aí, a gente vai debater, tem muita coisa legal para trabalhar, né? Então, tem mais dois reflexos que eu aponto que são extremamente interessantes, que tem como origem lá o artigo 4º e o artigo 6º, a ideia de constitucionalização das normas fundamentais, a ideia da constitucionalização do direito ao mérito. E o primeiro é a função da sentença sem resolução de mérito. O artigo 485 do Código é uma não prestação jurisdicional. Porque, na verdade, o conflito se torna ainda passível de discutir. Claro que alguns obstáculos processuais são insuperáveis. Claro que alguns obstáculos não permitem que eu realmente proponha a demanda, coisa julgada, de dependência. Mas existe um recado bem interessante
que apresenta também a primazia de mérito nesse 485, meu caro Adonias, minha cara Daniela, que é o parágrafo 7º. Qualquer decisão do 485 permite retratação. Antes, no Código Antigo, as retratações, lembrando de novo do professor Ovídio Batista, estavam ligadas apenas às sentenças liminares, né? Aquele livro clássico do professor Ovídio. Sentenças liminares, as sentenças sem o diálogo de abertura do contraditório. Ainda existem essas situações previstas no 332, no 332 da improcedência liminar, e no caso de deferimento, havendo recurso, cabe retratação, por causa, naquela ocasião, pela não abertura do contraditório. Mas o parágrafo 7º aqui do 485 é uma cláusula aberta. Uma cláusula aberta. Qualquer decisão sem mérito, havendo recurso, a gente pode dizer, opa, nem vou mandar para o tribunal. Tudo bem que não existe admissibilidade da apelação por força do 1010 do Código, né? Mas aqui não é admissibilidade, aqui é retratação. Então, todas as sentenças que não cheguem à primazia meritória trazem consigo a cláusula de retratação em qualquer momento do processo, e não apenas as sentenças initio litis. E talvez, aí eu vou caminhar para o final, deixar a parte mais importante do meu modo de pensar para o final. A primazia de mérito nos tribunais. Aí eu acho que é um desafio para todos nós. Desafio extremamente importante, muito mais importante é esse evento aqui, tendo o ambiente OAB e tendo o ambiente ESA. O artigo 4º e o artigo 6º estão diretamente ligados aos recursos. Porque se o recurso é uma extensão do direito de ação, como os nossos queridos professores demonstram isso, Barbosa Moreira, por exemplo, lembrei do querido professor Barbosa, se é uma extensão do direito de ação, eu também tenho no meu recurso o direito ao mérito. E nós fomos construindo, como eu disse logo no início, na estrutura do Código Antigo, uma ideia de formalismo exagerado para não julgar mérito de recurso. Eu tive um caso no Código Antigo que era um agravo de instrumento extremamente importante e que existiam 4 subestabelecimentos do agravado. E não sei por qual motivo, o 4º sumiu. E a jurisprudência dizia que a responsabilidade da parte, era processo físico, era a parte que tinha o dever de cuidar dos documentos. Até eu dava aula disso, eu dizia que eu tinha que viajar com agravo formalizado, porque podia sumir peça. E aí eu tive um caso extremamente importante, faltando um subestabelecimento, com mais de 300 páginas obrigatórias, que não foi conhecido por falta de subestabelecimento. Isso é uma frustração absoluta daquele que recorre. Quem recorre, ele quer, nem que seja um improvimento, mas ele quer que a sua lamentação seja avaliada. E aí nós temos uma cláusula geral do 932, parágrafo único, como bem mencionado pela querida Daniela, que está na teoria geral dos recursos. Então, se aplica para qualquer recurso. Dê-me prazo para eu corrigir o preparo, o agravo de instrumento, as peças que estão faltando. Agora, o nosso grande desafio é fazer com que esse dispositivo realmente seja utilizado e que a gente consiga vencer a jurisprudência defensiva que ainda existe nos nossos tribunais, especialmente no STJ, especialmente no Supremo. Vou dar um exemplo, feriado local. Até hoje, nós que vivenciamos esse tema, até hoje, parece que vai reavaliar o tema de novo, nós estamos discutindo isso. Por que não? Porque o 1003, parágrafo 6º, 1002, parágrafo 6º, se eu não me engano, se sobrepõe ao 932, parágrafo único. Mas por que não me deixa eu provar que houve um feriado em Salvador na data que eu interpus o recurso especial? Não, tem que ser na data da sua interposição. Deixa eu provar aqui no STJ. Abre 5 dias. Não vai demorar mais o processo por causa de 5 dias de abrir uma diligência. Convenhamos. Aliás, esse argumento também serve para o contraditório substancial. Não vai demorar mais o processo porque eu vou abrir prazo para alguém se manifestar sobre uma matéria que eu poderia conhecer de ofício, mas não posso, por causa do diálogo com as partes, da cooperação. Então, temos que trabalhar muito a ideia ainda, e o STJ gastou um esforço importante da Corte Especial para tentar entender o diálogo do 932 com o 1002, o 1003, parágrafo 6º, e dizendo que, na verdade, só o Corpus Christi pode provar depois, os outros feriados não podem. Por que não permitir? Tudo bem, a parte, entre aspas, falhou. Eu costumo dizer que o 1002 ou 1003 é da parte, mas o 932 é para o juiz. Então, o juiz, antes de decretar não conhecer o recurso, tem que abrir oportunidade para a correção. Outro exemplo, para a gente brigar por ele, é o 1029, parágrafo 3º.
Vícios sanáveis podem ser dispensados. O STF, na sua história, já dispensou pré-questionamento, dizendo que o tema de repercussão geral era de extrema importância, então não se precisava de pré-questionamento. Nós temos cláusulas lindas aí, importantíssimas, para se mitigar a formalidade excessiva e para que se alcance, em última análise, o que a parte quer, que é o julgamento do objeto litigioso. Então, eu já estou concluindo essa primeira participação para dizer o seguinte, meus queridos amigos e os que estão nos acompanhando no YouTube. Se eu tenho normas gerais lá no início, artigo 4º, artigo 6º, na verdade, primazia de mérito se espalha em todo o processo. Pode se espalhar, por exemplo, para a teoria da causa madura do 1013, permitindo que o tribunal seja a primeira e última instância do mérito. Ele reforma, o 1013 está lindo, ele não é só nulidade, várias hipóteses, você prima o mérito pelo tribunal. Então, é muito mais do que apenas normas fundamentais. Primazia de mérito é a estrutura do Código e estabelece compromissos às partes, ao juiz de primeira instância e aos queridos membros dos nossos tribunais. Que, em última análise, vai se alcançar a efetiva e real prestação jurisdicional. Então, meu querido Adonias, minha querida Daniela, eu encerro aqui a minha primeira participação para a gente debater agora sobre o assunto. Obrigado, Mouta. Primeiro, eu queria registrar que Yuri Ubaldino Soares aqui, quando você começou a falar, apontou logo. Excelente doutrinador. Mouta, Cerezo colocou aqui no YouTube, e aí eu preciso concordar com ele. Ele dizendo assim, concordo, Mouta, não precisaria ter um dispositivo no código tratando disso, né? E tratando de outras coisas também, né? Que a gente sabe que seriam indispensáveis, porque seria... porque a gente, pela construção do próprio processo, a gente, da ciência processual e do direito processual, a gente sabe que o processo deve rumar para o mérito, né? Eu costumo brincar que eu nunca recebi um cliente dizendo que quer interpor apelação. Por que quer interpor apelação? Porque acordou mal-humorado, bem-humorado, porque está chovendo. Ele sempre quer interpor apelação para alguma finalidade, né? Então, que é, obviamente, chegar ao mérito, chegar à solução do conflito. E aí, Cerezo pontuou aqui, mas precisamos dizer que é necessário fundamentar a decisão. Ou seja, é preciso dizer que é preciso de um dispositivo que diga, olha, é necessário que a decisão seja fundamentada. Assim, eu, feliz ou infelizmente, tendo a concordar com ele, porque eu acho que a disposição normativa ela sintetiza muito. Eu lembro que na vigência do código anterior, eu tive um processo e que esse processo eu queria construir a ideia, já sedimentada na doutrina, de que as partes deveriam atuar em colaboração, em cooperação, as partes e o juiz, né? E que aquela decisão, então, deveria ser revista, deveria ser oportunizado, contraditório, material, para as partes se manifestarem. Enfim, isso que hoje está previsto no CPC. E aí eu lembro que não havia esse dispositivo no CPC de 73 que falasse do princípio da cooperação. E eu lembro, então, que eu pedi eu expliquei a ideia lá para um estagiário na época, e falei assim, você constrói a ideia assim, 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 sensado, redige assim. Daqui a pouco ele voltou assim, todo feliz, entrou em minha sala e falou assim, pô, doutor, encontrei um artigo que fala sobre o princípio da cooperação. Eu falei, pô, mas peraí, como assim você encontrou? Tem no CPC. Eu falei, como assim tem no CPC? Eu falei, porra, reformaram o CPC, CPC 73, eu estou desatualizado. E aí, o que aconteceu? Na realidade, ele foi buscar no Google e encontrou no CPC português, que já tinha lá a positivação do princípio da cooperação. E aí eu falei, não, rapaz, isso aqui é o CPC português, não é o CPC aqui do Brasil, então não se aplica. Ele, pô, doutor, mas seria tão bom que tivesse um artigo assim que dissesse exatamente o que é o princípio da cooperação, como faz aí o CPC português, né? Então, eu acho que é esse poder de síntese que o dispositivo normativo traz ele simplifica.
E mais do que simplifica, eu acho que talvez ele traga para a nossa cultura, que é isso que tanto você como o Daniel estão falando. Já que existe alguns dispositivos normativos, né, que tratam da primazia do mérito, veja, aos poucos, isso vai ficando, vai se tornando um elemento da nossa cultura judicial, né, da nossa cultura como profissionais do direito, como advogados, da cultura dos magistrados, da cultura dos membros do Ministério Público e assim por diante. Então, acho que é importante ter essa síntese aí que o dispositivo normativo nos permite, nos traz. E Rodrigo pontuou aqui o seguinte, perfeito, Mota. Inclusive, há interesse do réu em recorrer da decisão com conteúdo do 485, em busca de uma decisão com conteúdo do 487. Ou seja, o próprio réu pode apelar contra a sentença que extingue o processo sem exame do mérito. E aí, indo lá no 4... E complementando, posso complementar? Pode, claro. Está aberto. Fantástico. Daniel também. O Rodrigo, como sempre, brilhante. Só complementando, o réu pode se insurgir contra o pedido de desistência. É o mesmo sentido. A partir do momento que já está triangularizada a relação processual, o mérito é das partes e do Poder Judiciário. Então, desse mesmo argumento que o réu pode recorrer de uma sentença sem mérito, ele pode dizer, autor, não concordo com a tua desistência. Exatamente porque eu tenho direito ao mérito, então nós vamos julgar. Então, é o mesmo sentido da prevalência do mérito sobre os aspectos formais. Né? Uma vez eu peticionei, falando de experiência, né, Donias, foi um caso muito legal, já com base no novo código. Já estava na fase instrutória, a fase instrutória toda resolvida, e lá nas razões finais, o autor, já vendo o caminho que estava sendo traçado, atravessou a petição de desistência. E aí manifesta-se o réu, né? Já estava aberto o contraditório, e aí tem que ser fundamentada. Lembrei aí da querida observação do amigo Cerezo. Obrigado pela presença, Cerezo. Muita honra nossa você estar nos assistindo. E aí eu fundamentei, dizendo, não, eu quero o mérito, porque perdendo ou ganhando, eu tenho o direito de saber quem tem razão ou não. Aí eu apresentei a petição, não concordo com a desistência, prefiro que julgue o mérito, que é direito das partes. Mas se ele quiser renunciar ao direito que se funda a ação, eu não tenho problema nenhum. Porque renúncia tem o mesmo efeito de coisa julgada. Então, é esse o trânsito importante para dar a ideia de que a primazia é das partes. Então, o réu pode não concordar com uma decisão sem mérito. Perfeita observação do querido Rodrigo. Era só isso, Daniel, que eu queria complementar. E aí, na realidade, eu estava aqui somando com aquilo que você falou do parágrafo 7º do artigo 485. Ou seja, o próprio réu pode apelar da decisão que extingue o processo de exame do mérito, buscando o mérito, e o juiz, ele próprio, pode se retratar e dizer, não, peraí, realmente não era hipótese de extinção sem exame do mérito. Né? É a hipótese de vamos avançar para o mérito. Né? E aí me ocorreu uma outra coisa, mas que daqui a pouco que eu vou submeter, porque na realidade tem uma pergunta aqui. Yuri está perguntando o seguinte, pode-se afirmar, então, que o juiz deve considerar os estados de coisas consequencialmente decorrentes de cada exegese que a norma contemple? A pergunta é dirigida para você, né? Mas eu vou mas fica à vontade, eu acho que você pode. A conversa é nossa. Daniela, assim, fique à vontade. A gente está aqui na etapa dos debates. Então, eu peço licença ao Yuri, porque ele coloca lá, professor Mouta, né? Enfim, dirige para você. Então, com a permissão e com um pedido de desculpa por interferir aqui, né? Muitas vezes a gente tem que dizer o óbvio, né? E isso é muito triste, a gente ter que dizer o óbvio. Dizer que o princípio da primazia do mérito tem que permear o processo como um todo é o óbvio. Dizer da necessidade, da obrigatoriedade de fundamentação das decisões enfim, também trazer isso traduzido para o código é o óbvio. E é muito interessante a gente se dar conta, muitas vezes, de que a gente, pela
própria conceituação de elementos básicos ou de institutos básicos do próprio processo civil, a gente já teria que cumprir essas adequações, né, de alcançar o mérito, por exemplo, considerando o nosso tema aqui, mas que a gente precisa ter uma base legal. Então, assim, os princípios mais abertos, né, e os princípios constitucionais já seriam suficientes, né, a lei de introdução às normas brasileiras, os princípios previstos na nossa Constituição, especialmente nos artigos 5º, 7º, já seriam suficientes, já seriam o bastante. Mas a gente precisa, além disso, recolocá-los agora numa orientação processual. Então, fica também aí para a gente refletir. Eu tenho um ponto aqui, né? Bom, em primeiro lugar, eu só queria também agradecer, né, a participação do Cereza e do Rodrigo, que são 2 queridos, né? Recebam o meu abraço muito afetuoso. E Rodrigo, em especial, manda um abraço para o Jorge, seu irmão. Gostaria muito de tê-lo aqui também, não o vi aqui, mas enfim. Então, fica o registro aí de agradecimento da presença de todas e todos, em especial dos 2, não é? Adonias, só voltando um pouquinho, saindo um pouco desse rumo da conversa, mas só para fazer uma menção daquilo que você tinha dito, que talvez também seja interessante, a inteligência artificial, ela propõe para a gente, sim, uma evolução muito grande, principalmente em termos de organização e de gestão dos processos, né? Sem dúvida nenhuma. A gente poder colocar em bloco mesmos temas, mesmas questões de direito, para que elas sejam... para que elas possam gerar no julgador o caminho de decidir de forma estável, íntegra e coerente, é tudo que o jurisdicionado quer, não é? Então, no lugar de ter análises aleatórias, enfim, e de formas desencontradas, e às vezes na mesma turma, ou o mesmo magistrado que analisa casos semelhantes de formas díspares, né? Isso é muito interessante. O que a gente não pode permitir é que a inteligência artificial seja um filtro. Isso, assim, eu estou intrigada com isso há algum tempo já, muito intrigada, né? Então, em resposta a você, eu acho que a questão talvez não seja de não ter olhado por esse lado dela como possível, como portadora de possível impacto negativo. Mas hoje, quando a gente ouve as pessoas falarem sobre os instrumentos de inteligência artificial, a gente vê um aprimoramento de identificação de algoritmos que traduzam essa palavra aqui, ela é suficiente para eu não admitir o recurso, para eu eliminá-lo da lista de admissão de recurso. Então, é algo que a gente precisa estar atento. E nós, do direito processual civil, que não temos domínio de engenharia e de engenharia de computação e de tecnologias, eu, né, falando de mim em especial, eu cuido muito para que eu possa fazer uma leitura sem preconceitos e acolhedora, mas... por outro lado, pelo fato de ter me empenhado muito no estudo de acesso à justiça e de filtros, e eu acompanho a discussão de filtros há muito tempo, ministro Teori, ainda quando era ministro do STJ, tem uma reportagem que era uma reportagem que compunha as notícias do STJ, falava muito enfaticamente, né, desses elementos, volume, filtros, etc., e a forma de não se analisar os processos e de não se analisar os méritos pela aceitabilidade ou pela imposição de filtros, me faz olhar com desconfiança. Então, era só isso que eu queria só complementar também, né? Agora, voltando ao tema, né? É muito triste para a gente ter que dizer o óbvio, né? E ter que, muitas vezes, defender a previsão escrita do óbvio, né? Mas é necessário certas coisas. Exatamente. Mas é isso aí. Eu acho que assim, acende o sinal amarelo, quase para o vermelho já, essa coisa desses filtros. Mas, gente, eu queria também passar aqui uma outra pergunta para vocês. Eu até coloquei no nosso chat o artigo 20 da Lindbe, que a pergunta tem a ver com ele. A pergunta de Uri é a seguinte: poderíamos conjugar a primazia do mérito nos recursos em caso de uma suposta inadmissibilidade com o artigo 20 da Lindbe, que foi alterado pela Lei 13.665 de 2018, só para a gente situar aí todo mundo que está assistindo, o artigo 20 da Lindbe, o caput, diz assim: nas esferas administrativa, controladora e judicial,
não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. E aí, o que vocês acham? Quem começa? Eu começo? Fica quem quiser, fica à vontade. Esse dispositivo, obrigado, Yuri, pela sua colocação, é extremamente importante. A gente está participando de muitos debates agora sobre as mudanças da LIDB. Aqui nós estamos falando de consequencialismo, né? De extrema importância a verificação da consequência administrativa e jurisdicional da sua decisão. Então, isso está muito ligado à primazia de mérito, está muito ligado a processos cooperativos, está muito ligado a processos em soluções processos estruturantes no âmbito do processo coletivo. O artigo 20 ele reflete uma série de questões e também na primazia de mérito. Quer dizer, eu vou apreciar o mérito e, nesta apreciação de mérito, eu vou analisar as consequências práticas. Isso é muito interessante, eu repito, e aí eu concluo dessa forma, no que respeita à implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ou a análise de políticas públicas pelo Poder Judiciário. Esse período de crise que a gente está vivendo, o consequencialismo deveria ser apreciado, por exemplo, nas decisões que apreciaram internação, medicamento, lockdown. Então, é uma análise não apenas do caso concreto, é uma análise das consequências, até mesmo para efeito multiplicador, aspecto econômico, social, político. Enfim, Yuri, é muito mais do que só trabalhar a primazia de mérito. É um tema ligado à própria natureza e à intervenção judicial, especialmente em políticas públicas. Tá certo? Obrigado. Daniela. Acho que está super respondido, né? Acho que não precisa nem de complementação. Aqui uma outra perguntou quem começa, disse você, porque é o Yuri mais uma vez fazendo a pergunta, e eu já tinha tomado a frente na outra, né? Mas eu concordo com o Mouta e eu acho que, enfim, né? Assim, dispensa a complementação, inclusive. Mas durante a fala do Mouta e as nossas falas aqui, me veio a lembrança uma obra que é de grande impacto, mas é uma obra singela do Boaventura de Souza Santos, chamado Para uma Revolução Democrática da Justiça. E nessa obra do Boaventura, ele aporta uma responsabilidade para a academia, para as universidades de um modo geral, né, para que a gente, na universidade, produza e intensifique os nossos olhares qualificados a respeito de temas, né? De temas que tenham impacto social. E, infelizmente, a gente percebe que há algum tempo a academia ela produz também cumprindo metas, né? E um dos problemas que a gente está discutindo aqui muitas vezes é o cumprimento de metas, ou seja, o magistrado deixa de avançar para o mérito da decisão, deixa de se dirigir para decidir o caso concreto, para utilizar de outros elementos que afastem o mérito e, portanto, a primazia do mérito, né? Justamente em razão de metas que tem que cumprir, e aí são as decisões que não são necessariamente decisões, né, mas são prolações de manifestações judiciais, com todo respeito, eu estou dizendo isso, né, mas estou dizendo que decisão é efetivamente enfrentar o mérito, e muitas vezes a gente vê manifestações judiciais que não enfrentam o mérito em si, e a academia enfrenta a mesma coisa, né? Nós temos metas que a CAPES nos impõe, e a gente tem que publicar um número alto de produtos, artigos, livros, etc. E não necessariamente a gente faz com o impacto que tinha, por exemplo, uma obra, um texto do Barbosa Moreira, do Calmon de Passos, do Ovídio, né? E mesmo dos autores mais contemporâneos. E talvez, e me veio isso porque talvez tenha chegado o momento, e aproveitando que nós estamos no espaço da ESA, né, tenha chegado o momento de a gente pensar, talvez, numa revolução democrática da justiça pela advocacia. Porque os nossos textos acadêmicos são lidos em situações oportunas, esporadicamente, por quem quer que seja, mas a advocacia não, ela tem um impacto na atuação do próprio processo. Então, fica uma provocação aqui para a gente, né? A advocacia tem que papel?
Será que não teria, neste momento, até em forma de reação, né, a tudo que a gente discutiu aqui, ao afastamento do mérito, a invocação de jurisprudência defensiva, a invocação de outros instrumentos processuais para justamente afastar a análise de mérito? Será que não está na hora de a advocacia não pensar numa revolução democrática da justiça que impacte, né, nas atuações do Poder Judiciário como contra-reação a essa estrutura toda? E claramente eu estou falando de uma reação pacífica, de uma revolução pacífica, né, de uma contra-reação pacífica, por meio das nossas escritas, das peças processuais, das proposituras de alterações legislativas e etc., né? Então, só um desabafo aqui para a gente continuar nas nossas discussões, né? E é interessante porque aí, na realidade, Daniela, seria um exercício da advocacia no campo de cada processo, mas também no campo da própria OAB, da advocacia como um todo, né? Como um movimento mesmo. Não seria só uma coisa a ser praticada em cada um dos processos, né? Eu desliguei o microfone e continuei falando. Estava até empolgado. Eu queria, já vamos chegando aí para o final, andando para o final, eu queria reiterar o agradecimento à Mouta, à Daniela, por terem participado, por terem aceitado o convite, por terem vindo. Vou passar a palavra à Daniela para que ela se despeça e, em seguida, a Mouta. Adonias, muito obrigada verdadeiramente pelo convite, pela oportunidade de compartilhar a mesa com duas pessoas tão queridas. Eu, de fato, tenho aceitado poucas coisas, poucos convites, né? Eu tenho tido um acúmulo de trabalho muito grande, mas um convite vindo de você e com a participação do Mouta é impossível de negar. Eu fiquei muito feliz. Foi uma mesa muito gostosa, assim, de discussão boa, amistosa. Isso dá uma satisfação muito grande para a gente. Eu tenho feito agradecimentos sempre nominais, porque eu acho que nessa pandemia a gente tem sentido falta de gente, né? Então eu agradeço o Adonias, o Mouta, mas eu preciso deixar aqui um agradecimento especial ao AB da Bahia, a ESA, por oferecer esse espaço para a gente fazer os debates e as discussões. Espero ter deixado muitas interrogações aqui. Esse é o grande objetivo, né? É não dar respostas, mas é provocar a gente a pensar, a agir, enfim. E deixar um muito obrigada também às pessoas que participaram da live, né? A todas as pessoas que participaram da live. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigado, Daniela. Mouta, a palavra está com você. Eu também quero aproveitar para agradecer ao convite do querido amigo Adonias e parabenizar a ESA e a OAB da Bahia por esse espaço, como eu falei logo no início. Eu tenho assistido sempre esse evento aqui, com vários colegas do Brasil inteiro, está realmente marcando uma atuação, e principalmente por ficar disponibilizado no YouTube. Quer dizer, além das pessoas que estão aqui conosco ao vivo, vai ficar disponível ainda para a gente continuar refletindo o direito, continuar refletindo o processo civil. Então, minha palavra é de agradecimento. Nominal também ao querido amigo Adonias, a nominal à querida professora Daniela, que eu fiquei muito feliz também de ver que a gente estaria junto, fazendo mais uma parceria. Nós já fizemos outras mesas juntos, e inclusive bancas lá na UNB. Então, eu fico muito feliz, sempre aprendo bastante quando eu estou ao seu lado. Viu? Obrigado. Obrigado, Adonias, obrigado a todos que estão aí com a gente, e até uma próxima oportunidade, e que Deus nos ajude a superar todas essas dificuldades, e que passe logo esse ano de 2020, né? Que venha 2021 com novos horizontes e novas esperanças. Obrigado, e Adonias, a palavra é sua, irmão. Obrigado, Mouta, por ter vindo também, por ter aceitado o convite. Rapaz, eu também quero que 2020 acabe, mas quero que acabe simbolicamente. Porque, na realidade, eu estava até falando isso hoje com uma amiga, eu falei assim, estou querendo que chegue logo o Réveillon. Porque a gente está com a impressão de que chegando o Réveillon vai mudar tudo. Vai mudar tudo, né? Aliás, não era isso que Carlos Drummond de Andrade dizia, ou seja, que essa coisa da gente inventar o tempo e inventar o ano e chegar no final do ano e começar o ano sempre renova as esperanças. Eu acho que
todos nós estamos assim, ó, estou esperando acabar 2020, porque 2021 há de ser melhor. Viu? E aí, essa é a esperança realmente, Mouta. Mas eu queria reiterar o agradecimento pela participação dos dois, Daniela, Mouta, dois amigos queridos. Sintam-se aí virtualmente abraçados e acolhidos aqui na Bahia. Queria agradecer a todos que estão aí nos assistindo e que ainda nos assistirão no futuro aí no canal do YouTube. Queria agradecer imensamente a diretoria da OAB da Bahia, como vocês dois já adiantaram também, que tem sido assim, parceiros nesse projeto. A diretoria, a minha querida diretora-geral da ESA da Bahia, Thaís Bandeira, e toda a diretoria da ESA. Fica aqui meu agradecimento mais uma vez. A Daniela Silva, que está sempre aqui conosco, viabilizando a gente no Zoom, a gente no YouTube, disponibilizando tudo, resolvendo o card, resolvendo a comunicação. Obrigado, Daniela. Tem gente que já está me perguntando, eu queria ver Daniela, porque Daniela, eu agradeço tudo mais, ela fica aqui na sala, só que ninguém vê. Então, Daniela, um dia você vai ter que se preparar aí para fazer uma aparição para todo mundo ver você. E queria já deixar o convite para a próxima quarta-feira, gente. Na próxima quarta-feira, dia 7 de outubro, 18 horas, a gente vai ter aí mais uma edição do Colocando o Processo em Prática. E aí vamos fazer aí uma edição temática também, com a análise econômica do direito. A gente vai receber aqui Luciano Benetti Tim, para falar sobre análise econômica do processo, e vamos receber Bruno Bodar, para falar do acesso à justiça e à análise econômica, que é um tema também muito importante, é um tema que a gente muitas vezes não leva em consideração quando a gente vai ajuizar uma ação, etc., mas é uma coisa que a gente tem que estar atento. E aí, Mouta, Daniela, fiquem bem, obrigado mais uma vez, e que tenham uma boa noite, uma boa semana, fiquem em paz, fiquem com saúde, que isso é importante, e boa noite a todos. Obrigado, pessoal. Tudo de bom. Até a próxima. Um beijo grande para você. Tudo de bom. Tchau.